Esse é o capítulo 2, é o capítulo de difusão de massa, que é um tema central da nossa disciplina. Numa primeira parte desse capítulo, nós vamos tratar de definir velocidades e fluxos, que, quando combinadas às definições de concentração, vão permitir definir e expressar relações para o cálculo do transporte de massa, seja ele por difusão ou por qualquer outro processo como convecção, por exemplo, né? São definições gerais. Numa segunda parte, nós vamos deduzir equações de transporte, equações de balanço de massa, na realidade de espécies e da própria mistura. Na sequência, nós vamos tratar da definição de balanços interfaciais ou relações de acoplamento interfacial entre meios adjacentes, né? Que aí processos de mudança de fase, por exemplo, dependem de uma... A descrição dos processos de mudança de fase depende de uma correta descrição desses balanços de massa interfaciais. E, finalmente, nós vamos apresentar alguns exemplos, né? Exemplos esses que são, primeiramente, em difusão unidimensional, mas que já ganham alguns aspectos a serem discutidos, como, por exemplo, várias dimensões ou até dependência no tempo, né? Assuntos que vão ser abordados em outros capítulos, mas que já permitem alguma discussão nesse capítulo aqui também. Bom, então, começando com as definições de velocidades, vamos considerar o escoamento de NC espécies químicas, onde NC é o número de componentes, né? E aí vamos permitir que essas espécies químicas tenham diferentes velocidades entre si, né? entre cada uma delas, com relação a um referencial fixo. Tá? Então, a maneira mais simples de imaginar esse escoamento das NC espécies químicas é pensar que elas são espécies de peixes, né, nadando num rio, certo? Então, cada espécie de peixe tem uma velocidade com relação referencial fixo, por exemplo, a margem, diferente da outra espécie. Tá? Então, elas escoam, nadam com velocidades distintas. Né? E eu posso definir, a partir dessas velocidades individuais das espécies, uma velocidade média. Né? E aí, para efeitos de ponderação, eu posso escolher a base mássica para calcular essa velocidade média. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma velocidade média mássica, né? É uma velocidade ponderada nas concentrações mássicas das espécies, onde VI é a velocidade daquela espécie química em particular, certo? Então, como o somatório dos ρI, das concentrações mássicas, é a própria densidade, a própria massa específica, eu tenho aqui uma velocidade média ponderada nas concentrações mássicas, mas como ρI sobre ρ é a fração mássica, a velocidade média mássica nada mais é do que a velocidade individual das espécies ponderada nas frações mássicas, certo? Tá? Como a velocidade é um vetor, né, eu tenho também o fluxo de massa, que nada mais é do que o produto ρ vezes v, como sendo também um vetor, certo? Né? E o fluxo de massa, ele tem unidade de vazão, né, de vazão mássica, quilogramas por segundo por unidade de área, uma vez que ele é um fluxo, certo? Todo fluxo é, ele é relativo a uma área, certo? Ele é específico por unidade de área. E essa velocidade média mássica, na verdade, não é a primeira vez que a gente está vendo ela, né? A gente já foi apresentado para ela anteriormente, quem fez, obviamente, outras disciplinas de mecânica dos fluidos, fenômenos de transporte, né? E viu balanços de massa, quantidade de movimento e energia, essa velocidade média mássica é a velocidade que aparece lá naquelas equações, que é a velocidade que nós medimos, por exemplo, com um instrumento de medição de velocidade como um tubo de Pitot. Certo? Aqui, um tubo de Pitot mede a velocidade média mássica, né? Uma vez que ele pondera
pela massa que está atravessando uma determinada seção. Tá? Da mesma forma, nós podemos definir uma velocidade média molar, onde o fator de ponderação agora não é mais a massa ou a concentração mássica, e sim a concentração molar, o CI, né? Ou seja, o número de espécies, o número de moléculas, o número de mols da espécie química que se desloca com aquela velocidade VI. Né? Notem que são definições distintas. Né? Eu posso ter uma espécie de peixe muito grande, né, com uma massa grande, se deslocando com uma velocidade muito baixa, né, e aí na média mássica, ele puxa a média para baixo. Se eu tenho outras espécies menorzinhas que nadam mais rápido, certo? Agora, na média molar, o número daquelas pequenas espécies que escoam com uma velocidade maior vai puxar a média para cima, porque eu só tenho uma espécie que é a maior, a mais pesada, que se desloca com uma velocidade menor. Né? Então, os valores numéricos dessas velocidades médias, mássica ou molar, podem ser bem distintos, tá? A depender das diferenças entre concentrações mássicas e concentrações molares, certo? Então, o desenvolvimento aqui ele é muito análogo, né? A gente só está substituindo o ρ pelo C, e a velocidade média molar nada mais é do que a média ponderada nas velocidades individuais dos componentes, utilizando a fração molar, certo? Da mesma forma, nós podemos definir o fluxo molar, o vetor fluxo molar, que tem unidades de quilomol por metro quadrado por segundo, ou seja, ele é proporcional à quantidade molar, né, daquelas espécies, né, que eu tenho na minha mistura. Tá? E ele vai ser denominado pelo produto CVM. Tá? Bom, então, tendo definido essas velocidades, ou tendo discutido essas velocidades, né, a velocidade VI, que é a velocidade individual do componente, a velocidade V, que é a velocidade da mistura, e a velocidade média mássica da mistura, e a velocidade média molar da mistura, né, nós constatamos que essas são velocidades absolutas, né? Porque elas são definidas com relação a um referencial fixo, né? A um referencial fixo, por exemplo, a margem do rio. Né? E a partir dessas definições de velocidades absolutas, nós podemos definir velocidades relativas, certo? Então eu posso, por exemplo, definir uma velocidade relativa de uma determinada espécie com relação a uma das duas médias, certo? Então a velocidade da espécie 1, por exemplo, né, com relação à velocidade média mássica. A velocidade da espécie 1, ela própria contribui para o valor da velocidade média mássica ou da velocidade média molar. Né? Mas vão existir espécies que se deslocam a uma velocidade maior, mais alta do que a velocidade média, e espécies que se deslocam a uma velocidade menor do que a velocidade média, né? Porque elas compõem aquela média, certo? Fisicamente, essas velocidades relativas elas têm origem na difusão da espécie I, de uma determinada espécie I, na mistura, certo? De modo que uma diferença de concentração leva a uma difusão de uma determinada espécie naquele meio. Né? Então, traçando um paralelo, né, da mesma forma que uma diferença de temperatura induz um fluxo de calor, e isso advém do processo natural, né, da própria termodinâmica, da tendência a atingir uma situação de equilíbrio. Uma diferença de concentração leva a um fluxo de massa, um fluxo difusivo. Então, aquele velho exemplo, né, de uma caixa com uma divisória, né? De um lado da divisória eu tenho a espécie 1,
Do outro lado da divisória eu tenho a espécie 2. Se eu retiro a divisória, a tendência natural é que exista um fluxo, né, entre as duas, entre os dois meios, um fluxo de massa entre os dois meios, no sentido de equilibrar aquele potencial. Eu tinha uma diferença de concentração de espécie 1, né, de um lado e zero da espécie 1 do outro, da mesma forma, muito da espécie 2 de um lado, zero da espécie 2 do outro, e vai existir aquele fluxo. Isso é uma tendência natural, né, estatisticamente isso vai acontecer, né, a termodinâmica explica isso, né, quem fez ou quem vai fazer a disciplina de termodinâmica vai ver isso daí lá em termodinâmica. Então, isso existe uma tendência natural de equilíbrio de potenciais. O que a gente está falando é que se eu tenho agora um escoamento, né, um escoamento dessas espécies, sobreposto a esse escoamento, existindo uma diferença de concentrações, vai existir, sobreposto a esse fluxo da mistura, vai existir um fluxo difusivo na tendência de equilibrar eventuais diferenças de concentração. Tá? E a gente pode explicar isso, né, como está sendo dito aqui, com o exemplo dos peixes em um rio. Tá? Então, essas velocidades relativas aqui, ó, VI menos V e VI menos VM, elas estão atreladas a um fluxo difusivo, né, que é a tendência da espécie de equilibrar a sua concentração num determinado meio.